Olá, graça e paz, tudo bem? Meu amado irmão, estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estaremos estudando acerca do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, aprendendo desde a sua conversão, a sua trajetória, a sua caminhada e também a sua partida. Eu tenho a certeza que será uma bênção de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja, para a obra do nosso Deus. Eu gostaria de pedir a você, desde já, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. A plataforma vai compreender que este conteúdo ele é relevante para você. E toda vez que postarmos aqui um material, ela vai te enviar uma notificação. Aperte o sino das notificações e vamos juntos aprender a palavra do nosso Deus. Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. Leitura bíblica encontra-se em Atos capítulo 9, versos de 1 ao 9. E Saulo de Tarso, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Na lição de hoje, nós vamos falar acerca de Saulo de Tarso, um fariseu judeu zeloso da lei extremo. Ele perseguia a igreja do Senhor, mas aprove a Deus, pela sua infinita graça, misericórdia, alcançar o apóstolo Paulo ou Saulo de Tarso. E nós precisamos compreender que a salvação, a conversão de Saulo, meu amado, acima de tudo, foi um ato da graça de Deus para com a vida dele. Então, você observa, o que é um ato da graça? É algo que ele não merecia. Humanamente falando, ele tinha tudo para ser punido. Mas nós precisamos compreender que muitos servos de Deus oraram a favor de Saulo de Tarso. Dentre estas pessoas que oraram por Paulo, intercederam, estava Estevão, que morreu aos pés de Saulo, que consentiu, conspirou para a sua morte. A conversão de Saulo, ela se deu de uma forma sobrenatural, porque o próprio Senhor Jesus se apresentou a ele. E naquela ocasião, o Saulo, ele correspondeu ao apelo do Senhor. Ele abriu o coração e se entregou plenamente ao Senhor, chamando-o de Senhor, e até querendo saber quais eram as ordens, as diretrizes, as tomadas de decisões. Então, desde então, a sua mente, sua vontade e suas emoções passaram a ser controladas pelo Espírito, e ele se destacou como o maior apóstolo
apóstolo aos gentios. É sobre Saulo de Tarso que nós estaremos falando hoje. A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Nós vamos ver que Paulo posteriormente vai escrever: onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus, amado, é um favor imerecido. Ela não se baseia na meritocracia humana e ela não leva em consideração o tempo da ignorância. Então nós vamos ver como a graça de Deus, o favor de Deus, alcançou Saulo de Tarso, que causou muito pânico, terror nos irmãos, mas Deus estava no controle de todas as coisas. A conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. A caminho de Damasco, Saulo estava decidido a prender os cristãos. No meio do caminho, ele foi confrontado pelo Senhor. Diante daquela visão, as escamas da ignorância caíram dos seus olhos e ele compreendeu pelo Espírito que Jesus era o Cristo prometido. Como resultado desta conversão, sua mente, intelecto e emoções passaram por repentina transformação. Ele passou a se dirigir a Jesus como Senhor. Mostrou-se desejoso de obedecer-lhe. Já recebia revelações e visões dadas pelo Espírito Santo. Saulo de Tarso estava decidido, obstinado em acabar com o cristianismo. Mas ele pegou cartas do sumo sacerdote e tinha carta branca para arrastar os cristãos e acabar com a seita do Nazareno. Só que no meio do trajeto, quando ele estava a caminho de Damasco, o próprio Senhor Jesus se apresentou para ele. E naquela ocasião, amado, daquela visão, o Senhor confrontou a ele. Ele falou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E dura coisa é para ti lutar contra mim ou recalcitrar contra os aguilhões. O Senhor confrontou a ele. Até então, ele era ignorante. Ele foi induzido também ao erro, como muitos judeus também foram, por conta dos sumos sacerdotes que negaram, ocultaram a veracidade da ressurreição de Jesus. Então nós vamos ver que naquele momento, os olhos de Paulo se abriram, os olhos espirituais, as escamas da ignorância caíram e a mente dele, as emoções e o intelecto conseguiu absorver a verdade de que Jesus, ele não era um falastrão, Jesus não era um charlatão, Jesus não era um criminoso que foi pendurado na cruz. Jesus era o Messias, o Cristo prometido, o Deus eterno, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aleluia, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E após estas três faculdades da alma estar sujeita ao Senhor, que ele foi impactado pela ação do Espírito Santo de Deus, que iluminou a sua mente, abriu o seu entendimento, Saulo mostrou-se agora desejoso, sedento: Senhor, que devo fazer? Ele já estava obedecendo, recebeu a revelação, porque lá em Atos nós vamos ver que ele passou a ter revelações, viu até a chegada de um homem chamado Ananias e já desfrutava da comunhão com o Espírito Santo de Deus. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O Senhor sempre toma a iniciativa a fim de voltar o coração do homem. Caso contrário, este jamais seria liberto do pecado e da ignorância espiritual. Aprove ao Senhor se revelar a Saulo de forma contundente. Todavia, ele poderia tê-lo feito de muitas outras formas, uma vez que é o Espírito que convence do pecado. Saulo poderia ter resistido àquela visão, mas sua mente, intelecto e emoções se renderam ao Senhor Jesus. Quando nós falamos aqui que Jesus tomou a iniciativa, meu amado,
Toda ação de Deus, meu amado, é uma iniciativa da parte de Deus. Precisamos compreender. Jesus fala, não fosse vocês que me escolheram, eu que escolhi a vós. Quando Jesus tomou a iniciativa de ir ao encontro de Saulo de Tarso, fazer a ele advertências e confrontando, o que nós precisamos compreender, ele tinha o livre-arbítrio de aceitar ou resistir àquela revelação que ele estava esperando, recebendo da parte do Senhor, tá bom? Jesus não o obrigou, mas a partir do momento que a mente dele, a emoção, o intelecto se abriu para entender que Jesus era o Cristo e o Messias, ele se rendeu ao Senhor. Muitas pessoas dão muita ênfase acerca da forma como se deu a salvação de Paulo e como se ele não pudesse ser alcançado de outra forma. Isso aí é uma falácia, é um perigo muito grande. Deus aprove a Deus usar daquela forma, mas não é todo mundo que é alcançado daquela forma. Deus poderia, meu amado, usar inúmeras formas, inúmeras maneiras para alcançar o coração de Saulo de Tarso. Ele poderia ser pela palavra, pela oração, porque quem convence, meu amado, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, tá bom, meu amado? Então, Saulo, ele poderia sim ter resistido, mas ele fez uso das suas faculdades, né? A mente, intelecto e emoção, e se rendeu diante do Senhor Jesus. Então Jesus tomou a iniciativa e ele correspondeu à altura da chamada do Senhor. Meu amado, ninguém é cativo da vontade de Deus. Compete ao homem se ele vai corresponder ou não o apelo da salvação. Para cada pessoa, Deus estabelece uma forma específica, mas o importante é que o Espírito Santo opera de todas as formas e de todas as maneiras para levar o pecador até os pés de Jesus. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Sobre a ótica humana, Saulo deveria ser punido pelo mal que causou aos cristãos, mas a graça de Deus se manifestou a ele de forma abundante. Esta graça não se baseava na meritocracia, ou seja, ele não a merecia. Na verdade, ninguém a merece. Ela é fruto do sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Ela pode ser recebida e até resistida pelo homem. O jovem rico a resistiu, enquanto Zaqueu a recebeu. Esta graça é abundante, todavia não é infinita. Quando nós falamos aqui sobre a graça salvadora que se manifestou a Saulo, nós precisamos entender o seguinte, que a graça é um favor imerecido da parte de Deus, tá bom? Pela ótica humana, Saulo deveria ser punido pelo todo o mal que ele havia causado à igreja, aos crentes, aos irmãos. Mas Deus não olha como o homem olha, tá bom, meu amado? Às vezes nós olhamos pessoas que causam muito prejuízo na nação, muito prejuízo à obra dele, e a gente pergunta por que Deus não mata? Por que Deus permite essas pessoas, talvez nessa malignidade, causando tantos males? Mas nós precisamos ver que a mesma graça que nos alcançou, ela é estendida também para o ímpio, para o homem mau, para aquele que diz não temer a Deus. No caso de Saulo, meu amado, a graça de Deus foi abundante sobre a sua vida. Aí você fala, mas Paulo não merecia. Meu amado, não só ele, nem eu também merecia, nem você merecia. Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A graça é um favor imerecido. Ninguém é salvo porque merece, ou depois que Jesus te alcançou ou me alcançou, eu me torno agora mais digno ou mais merecedor. Pela graça, nós somos salvos. Isto é dom de Deus, tá bom? Agora, nós precisamos compreender, meu amado, que a graça, ela é fruto
do sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Quando Jesus bradou lá, Pai, está consumado, ali ele estava colocando o meu nome, o seu nome, nos purificando do nosso pecado e nos justificando diante de Deus. Uma coisa que precisa ficar muito clara: se a graça é um favor imerecido, porque nem todos os homens são salvos. A verdade é que todos os homens podem ser salvos pela graça de Deus, mas a graça de Deus, ela pode ser resistida. Ela pode ser resistida. Eu vou mostrar isso aqui à luz da palavra de Deus. Olha aquele jovem rico. Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Jesus falou, olha, tem observado os mandamentos, não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho. Eu falei, não, isso tudo eu tenho guardado desde minha mocidade. Então tá te faltando uma coisa, o quê? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O rapaz ficou triste. Ele resistiu à graça. Ele ficou triste com a graça de Deus. Já Zaqueu, que também era um homem rico, um homem próspero, ele recebeu a graça com alegria no coração. Amém, querido? Então a graça, ela é abundante, porém ela não é infinita. A graça, ela não anula a realidade do inferno, do trono branco de Deus e do juízo final e o lago de fogo eterno. Tá bom, meu amado? A graça, ela é abundante, mas ela não é infinita. Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Nesse tópico de número 2, nós vamos abordar algumas características da conversão bíblica, biblicamente falando. Na verdade, nós vamos entrar um pouco aqui na doutrina bíblica chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação. E nós vamos analisar o que ocorre na vida do homem, na alma, no espírito, no intelecto, na emoção, na razão, porque o Espírito Santo não rouba a razão do homem, tá? Ele, de bom grado, ele faz uso das suas faculdades e se entrega ou não ao Senhor. A conversão começa no arrependimento. O arrependimento não é uma mera emoção gerada no coração do homem. Trata-se da convicção pessoal dos próprios pecados, seguida de repúdio e ardente desejo de mudança de vida. Isto é, abraçar um novo estilo de vida que agrade ao Senhor. É o Espírito Santo quem opera este arrependimento. Só a partir de então surgirá um novo homem que terá o seu prazer na lei do Senhor. Judas Iscariotes foi tomado por um sentimento de remorso. Ele não se arrependeu do mal cometido. Antes, sentiu em sua alma o peso das escolhas erradas que havia feito. A conversão de Saulo, meu amado, ela traz para a gente alguns referenciais. O que é a conversão? A conversão começa com arrependimento. Eu tenho falado muito nas minhas videoaulas que eu descreio de algumas campanhas e correntes que alguém fala sobre a corrente de Manassés, que é a corrente do esquecimento. Esquecimento do pecado, esquecimento da vida de miséria. Não, Deus não faz isso, tá, meu amado? Ele tem lembranças, tá bom? O arrependimento pressupõe o quê? Lembrança, convicção de pecado. E o Espírito Santo, ele vai trazer no coração do homem a convicção do pecado. É diferente de um mero arrependimento, tá bom? Trata-se de uma convicção pessoal, íntima, lá no âmago do ser da pessoa. Ele se sente o maior pecador. E este arrependimento, ele é seguido de um ardente desejo de mudança de vida. Ou seja, a pessoa, quando o Espírito Santo age na vida dela, gera o quebrantamento, gera nele a convicção do pecado, aquela pessoa, ela consegue entender. O Espírito Santo, ele abre a mente, as emoções, o intelecto, para que o homem possa compreender. Eu me lembro da ocasião quando o seu Espírito Santo veio sobre a minha vida.
Ele abriu a minha mente, controlou as minhas emoções e o meu intelecto para eu me compreender o meu estado pecaminoso. Eu senti o peso de todos os meus pecados. E mais uma coisa, um desejo ardente de ter uma outra oportunidade de fazer tudo diferente, de viver uma vida mais reta, justa e agradável a Deus. Isto é obra do Espírito Santo. E só a partir de então, quando o Espírito Santo opera esse quebrantamento, é que vai surgir dali uma nova criatura, um novo homem, que vai nascer de novo e tudo se fará de novo. E eu fico olhando, por exemplo, Judas Iscariotes. Ele pegou as moedas, tentou devolver para os sacerdotes. E eles não aceitaram, o problema era dele. Então ele foi de um remorso. O sentimento dele foi de remorso, não de arrependimento. Em momento algum ele se mostrou arrependido pelo mal que ele havia causado. Em momento algum ele demonstrou o desejo de fazer novas escolhas. O que ele sentiu na sua alma foi o peso do seu pecado, o peso das suas escolhas erradas, o peso de amar mais as coisas do que o Senhor, o peso de fazer escolhas que pareciam lucrativas, mas no fim conduziram-no a uma vida de sofrimento e ao suicídio. Meu amado, arrependimento é muito diferente de remorso. O arrependimento gera mudança de vida. O remorso, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, vai deixar a pessoa cabisbaixo. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Uma conversão pressupõe mudança de direção, isto é, a pessoa passa a seguir na direção oposta. E foi exatamente assim com Saulo. Todos os seus conceitos relacionados a Jesus, à fé cristã e suas convicções pessoais mudaram radicalmente. Saulo passou a se dirigir a Jesus como Senhor, mostrou-se servo ao perguntar o que deveria fazer. Passou a receber revelações e interagia com o Espírito Santo. A conversão de Saulo gerou mudanças radicais, amados. No momento, ele está cheio de ódio no coração, decidido a prender, arrastar pelos cabelos, espancar, expor publicamente os seguidores de Jesus. E num outro momento, após a sua conversão, ele mostra novos valores, novos princípios, as suas convicções mudaram, a concepção dele em relação à fé cristã e aos cristãos mudaram radicalmente. Agora nós vamos compreender o que é a conversão. A conversão é uma mudança de direção. A pessoa está trilhando este caminho nessa direção e, de repente, ele é convencido de que está indo na direção errada. O que ele faz? Ele pode continuar trilhando o caminho errado ou ele pode dar meia volta, uma volta de 180 graus e seguir na direção oposta. Foi exatamente o que aconteceu com Saulo de Tarso. Ele foi a Damasco para prender os cristãos. E lá em Damasco ele se tornou um cristão. Ele foi a Damasco para prender homens e mulheres. E lá em Damasco ele conheceu um homem de Deus chamado Ananias. Glórias ao nome do Senhor. Outras mudanças que nós vemos. Ele passa a tratar Jesus como Senhor e ele reconhece o quê? A divindade, o senhorio de Jesus. Ele mostra também que já interagia também com o Espírito Santo de Deus, porque ele passou a receber revelações. Se outrora ele recebia diretrizes do sumo sacerdote, da cúpula do poder religioso da época, depois da sua conversão, ele passou a ser guiado, influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa os resultados da conversão na vida de Saulo de Tarso. A
conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. São os frutos que atestam a natureza da árvore. De igual modo, os frutos atestam a verdadeira conversão. A partir da experiência de Saulo, é possível observar alguns frutos. Suas emoções foram transformadas. Já não sentia ódio pelos cristãos. Sua mente mudou. Não se sentia mais o dono da razão. Seu intelecto fez com que enxergasse seu estado pecaminoso. Todos estes elementos atestavam que, de fato, ele havia passado por uma transformação de vida. Quando nós falamos aqui acerca da conversão de Saulo, a conversão ela é mudança de direção. Como se dá essa conversão? Ela se dá de forma distinta, muito diferente para cada pessoa. Eu tive a minha experiência com o Senhor no dia 16 de abril de 1993. Mas eu não posso querer que todas as pessoas tenham a mesma experiência da mesma forma que eu tive, tá bom? A experiência de Saulo foi bem peculiar, bem contundente. Mas alguns elementos aqui nós observamos que são característicos de uma conversão genuína. Então vamos lá. As emoções de Paulo foram transformadas. Se outrora ele tinha ódio, respirava planos diabólicos para prender, matar, torturar homens e mulheres, no coração dele saiu aquele ódio. E ele foi confrontado com o Senhor, tá bom? Ele estava bravo, nervoso, zangado, e o Senhor o confrontou. E ali ele não sentiu mais ódio no coração, ele passou a sentir o quê? Paz no coração. Quem passa pela conversão, ele tem a mudança também nas suas emoções. Ele não consegue mais sentir ódio, rancor, desejo de vingança. Outra área na vida dele foi o intelecto, a mente de Paulo, sua mente, vamos lá na mente. Ele não se sentia mais o dom da razão. Quem era Saulo? Era o dom da razão. Era aquele que prendia, matava, arrastava pelo cabelo, torturava, expunha as pessoas publicamente, conduzia nas prisões, e quando ia votar para a pessoa ser morta, ele dava o voto dele a favor. Então, quando ele teve aquele encontro, que ele foi confrontado pelo Senhor, aquela sensação de poder absoluto, que estou acima do bem e do mal, eu tenho a carta dos magistrados, eu tenho a carta do sumo sacerdote para fazer o que eu quero. Meu amado, ele deixou de ser o dono da razão. Por que ele deixou de ser o dono da razão? Ele falou: Senhor, o que devo fazer? Outrora ele era dirigido, guiado pelo quê? Pelo sumo sacerdote, pela cúpula religiosa corrompida, né? Corrompida, que induziu todo mundo ao erro. Agora a sua mente mudou. Ele não se sentia mais autossuficiente. Ele precisou de alguém segurar na mão dele e conduzi-lo a Damasco. O homem petulante, nariz alpinado, arrogante, agora precisava que alguém segurasse na sua mão para ele entrar dentro da cidade. Todo mundo esperava ele entrar com pompa de quase que pitbull. Entrou lá como um chihuahua, né? Outra área que foi mudada nele, o seu intelecto. O que é isso? O Espírito Santo trabalhou o quê? No intelecto de Paulo. Isso o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, quando age, ele nos leva a compreender a nossa condição de pecador. É muito mais do que cometer um mero pecado. É a condição, somos descendentes de Adão e, por natureza, inimigo de Deus. Então, o Espírito Santo trabalhou nessas três áreas da vida. Então, quando esses três elementos eles estão presentes, de fato, houve uma conversão. Mas quando você pega alguém petulante, cheio de si, cheio de mágoa, cheio de, vamos dizer assim, de convicções equivocadas, é aquela pessoa que não se firma, ele se acha quase que a última bolacha do pacote. Essa pessoa não nasceu de novo não, meu amado. Essa pessoa, no muito que ela fez, tomou um banho no tanque batismal. Ele entrou um pecador seco na igreja e saiu um pecador molhado.
A verdadeira conversão, ela aponta os frutos. Amém, amado? E são os frutos que atestam realmente que árvore é aquela. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Nesse tópico aqui, ele é um tópico muito difícil de explicar, mas eu vou procurar falar em palavras simples e objetivas. Eu não tenho a pretensão de ser um catedrático para jogar luz em tudo e ter a última palavra. Mas nós compreendemos que 3 faculdades do homem é a mente, o intelecto e a emoção, onde há a ação do Espírito Santo. É sobre esses 3 que nós falaremos dentro desse tópico. Faculdade intelectual. O Espírito Santo trabalha no intelecto do homem. É nesta faculdade onde se dão as convicções dos próprios pecados. A conversão leva o homem a compreender sua real condição de pecador e sua necessidade de um Salvador, uma vez que ele entende que por si só jamais conseguirá se justificar diante de Deus. O Espírito, de forma alguma, rouba ou anula o intelecto do homem. Este tem o livre-arbítrio de resistir ou não ao apelo da salvação. Como nós já dissemos anteriormente em alguns outros momentos, o Espírito Santo ele não rouba o intelecto e a razão de ninguém. É tanto que Paulo vai falar acerca do culto racional. O que é o culto racional? É aquele culto que não é baseado somente na emoção. É o culto que nós temos o quê? O nosso intelecto, a capacidade de pensar, de tirar conclusões, de ter opiniões. E é dentro desta faculdade chamada o intelecto que o Espírito Santo vai trabalhar. O Espírito Santo ele não rouba o intelecto do homem. O homem, eu lembro de uma experiência num culto onde eu estava, em que o Espírito Santo começou a manifestar muito poder e glória, pessoas eram tomadas com o poder de Deus, era algo sobrenatural. E eu estava filmando, e estava com a câmera no tripé. E quando eu senti aquela onda que veio como uma tsunami derramando sobre a igreja, a graça de Deus, eu quase caindo para trás, eu falei, Deus, eu não posso cair aqui. E se eu cair, eu vou quebrar esse equipamento todo, eu estou trabalhando. Então, veja só, quando a Bíblia fala que o Espírito é sujeito ao profeta, a Bíblia está dizendo que o meu Espírito, ele é sujeito a mim, tá bom? Não tem esse negócio do Espírito Santo tomar a razão e o intelecto da pessoa, não. Então, a conversão, ela leva o homem a compreender, porque o Espírito Santo toca lá no intelecto, é onde o homem ele forma opinião, tem convicções, ele está, a mente dele se abre, tá bom? O seu intelecto ele está em plena atividade e a pessoa não é um escravo. Naquele momento, a pessoa compreende que ela precisa de um Salvador, porque ela se vê na condição de pecador e por isso ela nunca vai conseguir se justificar diante de Deus, tá bom? Porque a Bíblia fala que todos pecaram, né? Que não há um justo que faça o bem e depois não peque. Então o Espírito Santo trabalha lá no intelecto, que leva o homem a compreender a necessidade de um Salvador. Mas o Espírito de forma alguma, tá? Ele rouba o intelecto, engana a pessoa, seduz a pessoa. Ah, não, eu fui tomado pela emoção assim, eu não sei porque que eu fui lá na frente. Não, meu amado. O Espírito Santo, ele não se vale dessas barganhas, desse sensacionalismo para roubar a razão da pessoa. O intelecto, ele se fica intacto, tá bom? Porque o homem ele tem um livre-arbítrio para resistir ou rejeitar o apelo do Espírito Santo quanto à salvação. Faculdade das emoções. No ato da conversão, o pecador arrependido passa a sentir profunda tristeza pelos pecados até então cometidos contra o Senhor. Antes da conversão, ele sequer cogitava que estes pecados afrontavam a santidade de Deus.
Ao ter as emoções devidamente restauradas, ele passará a sentir um profundo pesar por conta de todos os pecados já cometidos. Esta tristeza em relação ao pecado deve fazer parte do dia a dia do cristão que deseja ser fiel a Deus. Uma outra área que o Espírito Santo trabalha é a área das emoções. Como nós já destacamos aqui anteriormente, que Paulo estava nutrido por um sentimento de ódio. Ele estava com ódio maligno, na verdade. Nas lições anteriores, cheguei a afirmar que Paulo estava quase que possesso, quase que endemoniado, entendeu? De tanto ódio que ele tinha para com os cristãos. O Espírito Santo trabalhou lá nas emoções. Por quê, meu amado? Porque o Espírito Santo colocou as emoções dele dentro da normalidade. Porque as emoções dele estavam alteradas. Então, nós observamos que no ato da conversão, o pecador arrependido, ele passa por uma profunda tristeza. Paulo nunca sentiu nenhuma tristeza, nenhuma dor, nenhuma angústia ou pesar no coração pelo sofrimento que ele causou a homens e mulheres de bem. Mas no ato da sua conversão, ele sentiu um pesar na sua alma de todo o mal. Paulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Você está prendendo o povo, está batendo aí, colocando na prisão, você está perseguindo, é a mim. Quando você faz tudo isso, é contra mim que você está fazendo. Eu quero te dizer uma coisa, dura coisa é para ti. Recalcitrar contra os aguilhões. Você arrumou uma briga com que você não pode vencer. Então, naquele momento, Paulo foi confrontado com todos os seus pecados, meu amado. Ele caiu em si. Ele percebeu que as cartas dos sumos sacerdotes e o apoio da cúpula eclesiástica da época não eram suficientes para justificá-lo. Então ele sentiu o peso dos seus pecados. Então as emoções dele foram trabalhadas. Então ele sequer cogitava que ele estava perseguindo o próprio Deus, que todos aqueles pecados eram uma afronta ao Senhor Jesus. Mas tão logo o Espírito Santo trabalhou as emoções, elas foram restauradas devidamente, ele passou a sentir um grande pesar por conta de todos os pecados que já havia cometido. Eu posso afirmar que a cegueira física, a dor da cegueira física, ela de forma alguma foi maior do que a dor das convicções de todos os erros, de todos os males que ele havia causado à igreja, aos homens e mulheres de Deus. Eu destaco aqui o seguinte, que esse sentimento de tristeza e pesar por conta do pecado no ato da conversão, ele deve permanecer na vida do crente, tá bom? Porque a gente não pode perder essa tristeza em relação ao pecado. O pecado na vida do crente, irmão, daquele que foi salvo pelo Senhor, ele é um acidente. E causa muita tristeza nos nossos corações. A gente chora, Paulo vai dizer, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. Então a gente tem que sentir tristeza quando a gente peca. Eu fico preocupado quando o cristão, ele passa a ter prazer no pecado. A consciência não acusa mais, a consciência está cauterizada. Meu amado, por isso que o salmista diz no Salmo 51, Senhor, restitui a alegria da sua salvação. Nós precisamos ter alegria nas coisas de Deus, amado. O pecado, ele na nossa vida, na nossa trajetória, ele é um acidente, não foi programado. Às vezes nós somos pegos de surpresa, somos traídos pelos nossos impulsos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos e pelas nossas emoções. Mas a gente tem que chegar diante do Pai, chorar, derramar a nossa alma. Eu me lembro de Esaú. Esaú, ele chorou, mas as emoções dele não eram verdadeiras e autênticas diante de Deus. Nós precisamos chorar diante dos nossos pecados. A faculdade da vontade. A vontade do homem também passa por mudança. Se outrora esta era escrava do pecado e sentia prazer nas coisas abomináveis, após sua conversão, esta vontade muda radicalmente. Quando esta faculdade do homem é trabalhada pelo Espírito,
o homem passa a ter vontade de sacrificar, orar, meditar na palavra e viver exclusivamente para o Senhor. O cristão deve ficar vigilante, pois com o tempo ele pode se perder e sua vontade se voltar para as coisas pecaminosas. A conversão, ela vai mexer também com a vontade, que é uma outra faculdade do homem. Nós falamos da mente, do intelecto e agora nós estamos falando da vontade, tá bom? Paulo vai dizer assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo estava querendo dizer, olha, aquele que está em Cristo, ele tem outras vontades e outros desejos. Os desejos impuros, imundos, impróprios, eles passaram. E agora tudo se fez novo. Ele tem novos propósitos, novos ideais. A sua vontade é de servir a Deus, é de santificar, é de purificar, é de ler a Bíblia, é de se envolver na obra de Deus. É por isso que Jesus fala, lembra, pois, de onde caíste, e volta à prática do primeiro amor. Meu amado, ao decorrer da caminhada, a gente tem que estar com constante vigilância. Sabe por quê? A natureza humana, ela tende a relaxar. A gente, com o tempo, a gente acaba, meu amado, relaxando, não ora mais como orava antes, não jejua, não sacrifica, não participa de culto na igreja, de estudo, não participa de vigília, a gente vai baixando a guarda. O cristão deve estar vigilante, porque com o tempo, irmão, a gente pode perder o gosto para com as coisas espirituais e despertar um gosto para as antigas práticas pecaminosas. Uma das áreas da conversão, ela vai agir dentro da vontade. Porque aquela pessoa que nasceu de novo, ela passa a ter a natureza de Deus. E ela passa a desejar as coisas do céu, porque ela é cidadão do céu. Uma pessoa que diz que se converteu, mas tem prazer em forró, tem prazer em bebida alcoólica, cerveja, ainda que sem álcool, tem prazer em carnaval, tem prazer em balada, tem prazer em jogos de azar, tem prazer em coisas imorais, coisas impróprias, a gente fica a questionar se de fato essa pessoa ela nasceu de novo, se a vontade dela foi transformada no ato da conversão. É uma coisa que nós precisamos analisar, porque quando esta faculdade ela é trabalhada pelo Espírito Santo, meu amado, o homem ele vai passar a ter a vontade o quê? De santificar, de ter o fruto do Espírito, paz, mansidão, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, temperança. Então nós vamos ver aí que o Espírito Santo gera novos propósitos e novos ideais. Então a verdadeira conversão, ela passa também pela mudança da vontade do homem. Veja só, o Espírito Santo não atropela, mas a pessoa, naturalmente, se ela receber uma nova natureza, a natureza divina, ela vai ter prazer nas coisas do céu. Amém? Glórias a Deus. Estamos encerrando aqui mais um programa e eu louvo a Deus pela sua participação, pela sua presença. Eu gostaria que você deixasse aí o seu like, compartilhasse com o seu contato, deixe um comentário, se inscreva no canal. Quero te fazer um convite muito especial. Esse projeto é um projeto sem fins lucrativos, é um projeto voluntário. Estamos há praticamente 6 anos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Trata-se de um trabalho, meu amado, feito pela fé. Até aqui Deus tem usado de misericórdia. Eu quero convidar você a participar do Grupo dos 300. Quem é o Grupo dos 300? É um nome simbólico, tá? Eu não tenho 300 apoiadores. Desses 29 mil que estão no canal inscritos, às vezes aí a gente conta com um ou outro. Então nós estabelecemos o Grupo dos 300, não tem um terço, ou praticamente um terço disso. E ainda assim as pessoas não estão muito se lembrando o seu compromisso assumido, primeiro com o Senhor e depois com as nossas vidas. Então, com essas pessoas do Grupo dos 300, nós
compartilhamos esse material que você viu aí no monitor. Eu compartilho com essas pessoas que estão, que fazem parte desse grupo. E estas pessoas assumem o compromisso de nos ajudar mensalmente, com uma ajuda de 30, de 40, de 50 ou de 60 reais. Você não é obrigado a participar, mas se você compreende que esse projeto é de Deus, que tem abençoado igrejas, tem abençoado famílias, tem abençoado vidas, e você compreende que nós podemos ampliar mais ainda esse projeto, eu gostaria que você pegasse o meu telefone, que está aí no rodapé, é o número do meu WhatsApp. Você vai entrar em contato, vai mandar uma mensagem, vai se identificar, falar: presbítero Mauro, eu assisti a sua videoaula, o Espírito Santo tocou o meu coração e eu quero fazer parte dos 300, porque eu compreendo que esse projeto ele é de Deus e ele tem que seguir adiante. Se você assim compreender, eu quero cadastrar o seu nome e toda semana, sempre aos domingos, eu vou compartilhar com você o material em PDF. De posse desse material, você pode compartilhar com seu pastor, com o superintendente da escola bíblica dominical, você pode compartilhar com o professor da classe, você pode compartilhar com algum irmão que está no Brasil ou fora do Brasil. Enfim, são muitas as possibilidades de você poder abençoar vidas e abençoar a obra de Deus. Dito isso, glórias ao nome do nosso Deus. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela graça que nos foi estendida. Pela graça nós somos salvos, não é mérito nosso, é o favor divino. Nós não merecíamos, nós estávamos caminhando para o inferno longe do Senhor, mas o Senhor estendeu a tua mão e nós somos alcançados pela tua graça. Meu Deus, continue trabalhando na nossa mente, no nosso intelecto, nas nossas emoções. Que o pecado sempre venha gerar tristezas no nosso coração. Meu Deus, que a nossa mente seja sempre iluminada pelo teu Espírito com bons pensamentos, nobres ideais, que o nosso intelecto sempre venha compreender que nós somos o pó da terra, que nós não somos os donos da razão. Meu Deus, completa a tua obra nas nossas vidas. Usa-nos como canal de bênção, pois assim te oramos agradecidos, certos da resposta, no nome de Jesus. Amém. Eu quero te dizer uma coisa. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Não, mas não fica preocupa não. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui, porque em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. E quem é que vai estar lá em cima, no topo, esperando por nós? Ele mesmo, o amado das nossas almas. Um forte abraço, fique na paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus.